Olá, pessoal. A gente está reprisando agora alguns episódios bacanas, mais relevantes do Sobrecarga, porque nesse momento vamos passar para a China, vamos visitar a Foton na China. Nessa visita, vamos visitar a fábrica da Foton, vamos conhecer lá na China uma fábrica também da Cummins, que é fornecedora da Foton, uma fábrica de hidrogênio, de células de hidrogênio, que também é da Foton, e vamos conhecer também a Daimler, que é parceira da Foton lá na China, e outras curiosidades também do mercado lá chinês. Então tem muita novidade boa pela frente, fica atento aí e, por enquanto, vai curtindo os melhores momentos de Sobrecarga. Vamos falar um pouco de parcerias estratégicas, porque a Truckvan se uniu ao Grupo Vamos, que é do Grupo Simpar, né, que envolve uma série de empresas. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse impacto, como é que foi decidir, né, o Tá. quanto essa decisão. Eu me lembro que a gente conversou um pouco lá atrás, né? De repente, Quando que aconteceu? Foi em 21? Na Foi 22? verdade, a gente tem isso é muito vertente quando eu vou falar um pouco aí, né, porque é um caminho, que a maioria dos que empreendem projetam ali na frente fazer um M&A, né, fazer uma chegada de algum sócio ali para poder potencializar o negócio, e ele é uma construção, na verdade, né. A Truquivan em 2011, quando a gente começou ali já no que tem um outro fato que também é curioso, né. Quando eu peço demissão da FNV Fraunhofer, meu escritório era no Parque Novo Mundo, né, na filial São Paulo, e eu saio para ir lá para Vila Guilherme, para aquele container lá e começar essa coisa que, como eu falei, né, que não tinha muita perspectiva de a gente poder prosperar, era um dia após o outro. E depois de 19 anos que a gente montou a Truckvan, eu volto para o mesmo prédio que eu saí como funcionário, né. Então a filial da FNV lá atrás, quase 20 anos antes, passou a ser a Truckvan Aham. em 2009, né, que a gente não cabia mais lá na Vila Guilherme, já Imagino a tua sensação, né, volta como pô, dono, pô. foi muito simbólico, a gente tinha bastante gente, era uma filial bem pujante, né, da FNV, que foi a Sanvas lá no passado, né, Uhum. a Sanvas que você via as caçambinha lá na beira da Dutra, no barranco lá, aí a Sanvas fecha, aluga pra FNV, a FNV depois fecha e eu vou lá e alugo da própria Sanvas, lá no Rio de Janeiro, dos herdeiros da Sanvas, o mesmo prédio, né, e volto pra lá nessa condição de ser nossa, né, empresa, né, então foi uma coisa muito muito marcante pra gente na época. Então assim, a gente tem, em 2011, uma decisão que era começar a formalizar mesmo, né, a empresa. Então nesse ano eu trago fiscal, contábil, RH, que era tudo com escritório, eu trago tudo para a empresa, Uhum. né, que foi uma decisão que a gente tomou que foi muito foi a gente acertou ao fazer, mas foi bastante Você tinha isso dura. tudo terceirizado. Terceirizado. Então de ninguém eu passei a ter 12 funcionários, 13 funcionários que indiretos, que eu não tinha antes. E aí a gente então começa um processo de realmente, eh, tornar a empresa mais visível, né, mas isso foi uma decisão que mudou bastante, né, o nosso destino aí nesse sentido, porque ali você começa a fazer toda a parte de controle, né, de fluxo, de documentos, de parte financeira, parte fiscal e contábil muito importante, né, e vai amadurecendo a empresa, né, ao longo desses anos. E aí a gente vem aquela pancada de 2015, né, que todo mundo até 14, a gente teve um ano fantástico em 14, E aí vem a crise. veio Copa do Mundo, veio Olimpíada, a gente surfou muito nesse momento por conta das unidades móveis, né, a gente fez muita coisa. Então a gente cresce bastante até 14, depois 15 a gente tem a nossa primeira queda desde 92, a gente só cresceu. E o Brasil, né, a gente teve todo mundo teve muito problema para passar 15, 16, começou a andar de novo. E aí a gente, seguindo no plano, né, de deixar a empresa bem visível, a gente sempre foi muito conservador sempre, eu e o Flávio, com relação ao cuidado com a empresa, né. A primeira vez que a gente tirou dinheiro da empresa como dono, foi 21 anos depois dela existir. A gente não tirou nada da empresa em 20 anos. Então era sempre aquele cuidado com o zelo com o caixa, porque eu falo que
depois do verão vem o inverno, né, você pega uma fase Uhum. boa, que você está surfando bem, vai piorar. Então você tem que ter reserva, porque vai esfriar, vai ter que ter gordura para queimar, e a gente sempre tinha, né, esse backup ali para usar. Lógico, com um tamanho menor, então as contas também eram menores, mas a gente podia enfrentar alguns tipos de De desafio problemas, ali né. que a gente conseguia passar como passou, né. Então, acho que essa forma de condução do negócio foi que permitiu a gente estar vivo até hoje e olhando para frente. Mas voltando aqui, que o Rinaldo colocou, essa momento, eu acho que tem 2 momentos, no meu ponto de vista, que a gente vendo como imprensa, que são bem determinantes, assim, marcantes para nós, né, Sim, para você ou bem outros, né. Mas, é quando vocês tomam uma decisão de entrar no segmento de semi-reboque, eu queria que você contasse isso pra gente, o que levou a tomar essa decisão, e quando vocês efetivamente passam a fazer parte desse grupo. tá. Então são 2 coisas que são mais ou menos, elas nascem de um movimento só, né, porém em momentos diferentes. A partir de 17, 18, que a gente ficou, nós somos Randon por 3 anos, né, aqui em São Paulo. Aí foi uma relação que a gente não estava conseguindo satisfazer, né, ambos os lados não estavam felizes com o negócio, e a gente toma essa iniciativa de parar, né, de seguir. A gente estava vendo que a nossa marca ia começar a ficar ali subjugada ali no segundo plano e tal, e a gente decidiu que não era o caminho que a gente queria, já havia feito aquela construção e achava que a gente tinha capacidade de ir sozinho, então a gente destrata, né, com a Randon e passa a ser nós sozinhos de novo. E naquele momento, já pensando que a nossa vocação era crescer e era com algum tipo de união com alguém, a gente começa a fazer auditoria importante, né, com o Big Four. Então foi uma outra decisão que a gente tomou que foi muito positiva, cara, né, para poder ter uma coisa com muita credibilidade. A gente teve que contratar das 4 grandes, né, que vocês conhecem, e a gente faz então 4 para 5 anos de auditoria de balanço para preparar a noiva para o momento. Então a gente já Uhum. sabia que a gente ia a mercado em algum momento. Aí a gente tem uma fábrica, como a gente teve que mudar do parque para a fábrica atual de Bom Sucesso por imposição do negócio com a Randon, porque era necessário, para acesso de conjuntos veiculares Uhum. grandes, de ter espaço, de poder tal, a gente mudou. Aí a gente muda e destrata e tem aquela fábrica na mão, gigantesca, né. Como o negócio de UM é muito sazonal, né, então você tem temporadas que você tem bastante coisa pra fazer, ecossistema. Desculpa, qual que era a parceria com a Randon? Vocês representar a Randon? É, Vocês tinham um a espaço gente grande para foi colocar implemento lá e a vender? gente foi o distribuidor da Randon na Grande São Paulo. Tá. Eu e o Flávio, a gente volta pra Randon depois de 30 anos que a gente saiu, Aham. Foram convidados pela Randon? fomos convidados pela Randon. A gente sempre teve amizade, até hoje muito apreço, né, pelo Davi, pelas pessoas lá todas. A nossa relação é fantástica com a Randon, é um respeito absurdo, assim. Mas a gente não ia prosperar, né, Uhum. não estava fechando os interesses. Então, ok, continuou a amizade. Só que para a gente poder atender até quando a gente achava que a coisa realmente ia prosperar, a gente precisou mudar de prédio para que o negócio prosperasse. E aí nesse emaranhado de coisa, a gente acabou vendo que não era o que a gente queria, e ao sair a gente se depara com uma planta grande. Então qual é o nosso dilema? A gente tem um segmento super positivo, que é esse de unidade móvel, né, a gente tem carreta de 3 milhões, de 4 milhões, raramente custa menos que 1,5 milhão uma carreta dessa. Mas é uma obra de arte, né, e você não tem um mercado garantido Uhum. para Sempre vai ter esse tipo não de dá. pedido de E nem para ser daquele tamanho para fazer só Uhum. se eu ficasse aqui no parque, talvez ok. "Ah, tô sem nada há 3 meses", não faz mal, mas com aquele tamanho que a gente contratou, com aquele espaço imenso, a gente se viu num dilema, né. Ó, vamos fazer carreta, vai. A gente já tinha feito a planta lá de Cumbica, né, que era um prédio próprio nosso, que era para fazer isso, mas não dá para ter 2 portarias, estava tudo muito ruim, perdendo muito dinheiro com essa falta de organização. Então o que que a gente sabe fazer? Sabe fazer isso, né, carreta. Então a gente parte para tentar equilibrar, né, manter nossa caldeira acesa lá com um segmento mais recorrente, de margens muitíssimo menores, como são, né, mas que todo dia tem.
né, então carreta baú, carreta cider e tal, a gente vai participando desse mercado aos pouquinhos, como pequeno mesmo, e mantém aqui o nosso negócio e aí convive com os A vales e margem é picos da menor? UEM, né. A margem é menor para fazer implemento, é, de semi-reboque? Ô Mauro, quando tem, viu, É? quando tem. Comparando com unidade, bom. E com outros negócios também, o nosso segmento ele remunera muito pouco, né. Você pega todos os nossos concorrentes aí maiores, eles também sofrem com margem baixa, né, que a gente aprendeu a lidar com isso, mas é um segmento muito intenso de capital, porque você sempre tem estoques gigantescos, né, pelo ciclo, você compra bobina e entrega a carreta. Então é um ciclo muito vil, assim, de fluxo de caixa e tal, até virar uma carreta, sair do portão e você receber, para você patrocinar todo esse tempo, você tem que estar preparado, né. E quanto maior você fica, maior é esse desafio, né, porque o estoque é maior, é mais gente, é mais todo tipo de custo, e o mercado você não arbitra, né, o mercado está aí. E a gente é uma empresa que está ali, quarto zagueiro ali, jogando na sobra dos grandes, porque a gente ainda estava muito incipiente, né. Mas ok, Hoje vocês oferecem na linha, o graneleiro, o que mais? Baú, o que que vocês graneleiro, consomem? baú, cider, carga seca, porta-container, basculante, todo tipo de composição veicular, né, rodotrem, bitrem, Lancha, tudo? prancha não. Então a gente, como eu Hã. a gente tem o nosso portfólio, pelo que a gente aponta na nossa estatística, a gente atua em 85% dos 100% que é o mundo do infraestrutura rodoviário. Uhum. Esses 15 que a gente não atua, tanque, prancha, carrega tudo, silos que a gente não faz, são Caçamba, esses sim. 15, só carreta, só semi-reboque, a gente faz basculante tanto para areia, brita e terra, quanto para granel, que é o grande produto da É vez outro aí. material, né, material diferente. É um material diferente, volume diferente também, né, porque é menos denso, né, então é produto para grão mesmo, para soja, milho e tal, não é para transportar areia, brita não. Ou seja, como você entrou no mercado, e faz toda essa gama de produtos, como que é o negócio? Você espera uma venda ser feita com a tua equipe e faz o produto, ou vende para deixar lá e alguém vai lá e compra? Ó, desejável, é você ter pré-encomendas, né, Uhum. Trabalhar com pedido feito. pedido feito. Esse é o mundo ideal para o nosso segmento, não só para mim. Por quê? O portfólio é Mas gigantesco. você sempre trabalhou assim lá na Truck quando fazia os Sim, mas assim, nessa grade que a gente tem, você pega só um item, ele dispersa de vaga para 14, 15 variações, só da basculante, só do graneleiro. Então você tem 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, sim. bitrem, rodotrem, altura de grade, tamanho, comprimento. Então é uma gama incrível de variação que você tem. E você profetizar, né, Pois é, isso que eu penso, que que eu vou loucura que é. vender, né, qual é o tamanho que o cliente vai querer, qual é a cor É, que ele vai querer, claro. então não é uma obra fácil você planejar a produção sem carteira. A gente historicamente a gente tem carteira, o mercado tem, né, 2 meses, 3 Você meses de fala carteira. pedido em É, carteira, que aí Alex. você vai na fábrica planejar com a tua encomenda colocada. Então eu sei que é X dessa, Y daquela, da Tá. cor tal, tamanho tal, e aí aí é mundo perfeito e a gente trabalha mais organizado. Mas muitas vezes não é esse o cenário, né, e quando você cresce, ele é pior ainda, porque você fica mais refém de que os negócios cheguem, porque você tem que planejar a fábrica 2 meses antes, Sim. para ter eixo, para ter suspensão, para ter ABS, para ter Eu o fico ACM pensando das como carretas, você o aço. dimensiona tudo isso, Pois pô. é, por isso que o estoque fica muito grande, porque você tem diversos tipos de chapa, dezenas de tipos de chapa, você tem esses ultra resistentes, que são chapas agora mais fininhas, que tiram peso, que são caríssimas, são importadas, cada uma tem uma bitola, é uma coisa meio complexa de você planejar. Então, por isso você vê que às vezes chega um momento de a crise chegar, ou de a crise acabar, e demora para responder um pouco, porque às vezes o cara não está preparado no estoque, para poder retomar rápido, porque ele tinha um pipeline pequeno, ele foi conservador, ou ele tomou uma decisão que estava bom, fez pra caramba, até ele tirar o pé, já fez 4 meses de produção de novo. Como é uma indústria grande, ela demora para, então vai milhares de produtos para estoque. Então a gente trabalha muito com essa flutuação do mercado que atrapalha bastante, mas que assim, eu vejo sempre com um lado positivo a dificuldade, né. Eu acho que a dificuldade a gente tem que aprender a lidar com ela, a gente está desde sempre nesse negócio, a gente tem a obrigação de tentar
andar bem por ele, e é uma régua ali que você está impondo, né, você fala de mercado chinês e tal, a gente não tem medo de nada, porque é um mercado pequeno, se você for comparar, né, para os caras, com esse puta mundaréu de coisa para fazer diferente que não dá nenhum tem uma escala tão importante que justifique você e uma legislação super específica do Brasil, né, que deixa o produto muito muito tropical mesmo, você não tem como você exportar uma carreta, a gente manda agora para o Paraguai, por exemplo, lá é outra exigência, né. Uhum. Aqui tem ABS, lá ainda não tem, então você tem uma série de coisas que não são universais e que, no final das contas, apesar de atrapalhar, também ajuda, porque limita um pouco a entrada, De de produtos players de fora, mundiais aí né. que pudessem vir para cá e então sempre tem um lado bom nas 2 coisas, E né. hoje quantos por cento você tem já pedido em carteira e quantos por cento você coloca como vamos ver o que que se vai vender isso Não aí. é linear, Mauro, a gente tem, por exemplo, segmentos que a gente tem carteira para quase para agosto, né. Depende da linha do produto, depende do que você tem de contrato que você pega. Outros eu tenho para entregar já virando mês, por Uhum. exemplo, eu estou fazendo porque eu sabia que eu tinha que ocupar a linha, não posso descontinuar a linha, ela tem que trabalhar. Como a gente sabe que tem o que tem de negócio em andamento, Aquilo que gira o mais, comercial está sempre trabalhando, então safra você de tem lá: grãos, "Pô, né. do que tem de proposta na rua de tal produto?". Pô, tem lá "X", a gente tem que ganhar um percentual tal, aquilo meio que te baliza para você poder profetizar menos, né. Sim. Ajuda bastante esse Ser mais pipeline pra assertivo. exato, mas acaba que acontece, né, de o cara querer vermelha, você fez preta, mas a gente quase sempre, quando vai ter que planejar carteira, que nem agora, vamos dizer que eu não tenho carteira para julho o mês inteiro, então eu vou ter que colocar produtos para fazer naquela linha, porque tem que fazer. O que tem, eh, tem sido muito normal, é até, assim, a véspera de entrar na produção já está vendido. Então ao longo do processo de chegar a vez dela, apareceu o negócio. Já vendeu. Mas é emocionante, né, é emocionante. Já Ô Assis, ansiedade muito boa, Boa. né. eu tenho uma curiosidade, eu queria saber, você perguntou isso para o Roberto Cortez, né, para vocês qual foi a pior crise nesses mais de 30 anos? E complementando essa pergunta, eu queria saber se houve algum momento em que vocês falaram: "Puta, não dá mais, meu, bora parar", porque a gente sabe o quanto é desafiador empreender no Brasil. Se nessa trajetória teve um momento de chegar ali e falar: "Meu, vamos parar, porque". Ô Reinaldo, eu falo bastante sobre isso também, né, eu atuo muito no meu LinkedIn lá tentando traduzir semanalmente um pouco do que eu passei e passo para as pessoas se animarem mais, né, para perceber que não tem nada de surreal não, a gente percebe empresas falindo, né, deixando esse rastro para trás, porque se você colocar, ele tem 5 ou 4 erros grosseiros que a maioria pratica, né, gastar o dinheiro dentro do seu caixa para você, dinheiro não é seu. Quando você empreende, que nem a gente que foi por necessidade, você tem um monte de sonho que está lá, que você não realizou na infância e nada, você começa a chegar a querer tirar essas paradas tudo quando você está apontando, né. E esse é um motivo muito muito importante das empresas não prosperarem, né, porque depois a conta chega, o dinheiro não era seu, e é muito comum essa confusão do capital de giro entre o dono e o negócio, né, entre o CPF e o CNPJ. Sim. Mas são diversos outros que a gente pode apontar, não é o tema da conversa aqui. Não, mas é bom. Mas Muita gente então, aí que tá na mesma situação aí. mas assim, eu tenho uma literatura imensa no meu LinkedIn lá, eu falo toda semana sobre algo sobre gestão de pessoas e de negócio. Pessoas é o que eu mais gosto. Agora, eu vejo que a gente começa um negócio, eu nunca me formei em faculdade, né, então eu sabia vender. Então eu comecei um negócio fazendo bife e ovo, assim, eu tenho que comprar, pagar em dia, entregar o que o meu cliente comprou, tentar receber em dia e fazer minha obrigação. Pagar meu funcionário, e eu tinha uma agenda que foi até 2011, o que eu tinha para receber eu colocava em cima, para pagar eu colocava embaixo. E lá eu tinha tudo que eu tinha que fazer, até a minha última nota que eu devia estava lá. É o que hoje conta de subtração, né, coloca um valor maior e vai tirando. Eu tinha uma sominha que eu fazia, eu tenho essas até hoje, virou, né, porque ela cresceu para aquelas paulistinha no final, porque foi crescendo o negócio, então era pequena, depois ela foi crescendo. Em 2011 eu não consegui mais fazer, já tinha essa ideia de a gente, profissionalizar e tal, já tinha um CRP lázinho, para gente fazer já a gestão das coisas, mas eu continuei com ela.
Como eu tinha muita viagem para fazer, eu acabei não dando conta de agendar a nota e tal, fui perdendo a mão, daí parei, não dava mais. Então a gente foi para a tecnologia lá do sistema. Mas eu somava tudo que eu devia, né, até a linha da soma, às vezes ela invadia a do crédito, que sempre assim, né, era 4, 5 aqui embaixo aquele mundaréu. Uhum. Mas pagava todo dia e ticava, se não acontecia o pagamento, eu não recebia, colocava um asteriscozinho e tal, e eu fazia meu fluxo de caixa todinho, até o último dia que eu devia alguma coisa. Nunca falhou. Então o que que eu pratiquei lá, como uma pessoa idiota que era de gestão, não sabia fazer nada? Eu só fazia na minha cabeça isso, eu tenho que comprar, pagar em dia, tentar receber em dia, entregar um puta produto para o meu cliente, seja ele qual for, e fazer a parada ser certo. E foi todo dia assim, dessa forma, e a gente começa com a URV, né, não era real ainda. É. Então você imagina, eu e o Flavião, Com zero inflação em alta. preparação para ser empresário, nunca pensamos em nada. Então a gente tinha que durar um dia, né, até amanhã. Então o voo era de galinha, um dia, um dia, um dia. Por sorte o banco fechava 4h30, né, não tinha isso aqui. Então não é igual o cara que fala lá, meio-dia, Ufa, pagou, não pagou, ufa, né? né, Não atende mais o é, telefone agora. então 4h30, acabou o problema. Vamos tentar dormir, porque amanhã começa de novo, ele Hã. vai abrir 10h. Era todo dia assim. Então várias vezes eu estava no dia 5 para pagar os caras, eu não tinha dinheiro para pagar. E aí vai para cá, vai para lá, e sempre Deus abençoou que a gente achava um negócio lá e fazia, vendia coisa nossa de casa. Foi um transtorno, mas era um propósito mesmo, né, e ele vai piorando como você vai crescendo, ele vai te deixando mais exposto. Na época a gente vendia um carro, que era o nosso plano, a gente vendia um carro e não vamos quebrar. Depois não dava mais, né, até o final do ano já tinha um tamanho diferente. Então, assim, virar essa chave para o real, que a gente passou, os planos que a gente teve todos econômicos todos esses anos, né, de fato eles eram bastante, complexos para a gente entender com a nossa baixa cultura, de conhecimento técnico, né, para administrar uma empresa. Mas eu sempre achei que a última crise sempre era a crise que eu tinha que pensar, e a gente sempre com essa mania, né, de tentar fazer a coisa certa, e que a gente trouxe desde essa época, que era: "O caixa é da empresa, não é meu". Até exageramos um pouco, eu acho, para esperar 20 anos para tirar um dinheiro, né. Ficamos 20 anos sem nada, com 21 a gente foi lá pegar uma besteira pra gente, era só pagava as contas dos 2, condomínio, não sei o quê, a escola da criança e acabou, né. Cartão de crédito, não tinha um centavo de prolabore. E aí a gente consegue, logicamente, passar passar melhor pelas essas turbulências, né, porque a gente Vocês sempre não tinha lá. pensaram em parar não? Em nenhum momento Cara, pensaram em nunca parar? nunca isso passou pela cabeça em hipótese nenhuma. A gente teve bastante noite de sono perdida, Nesses assim. 21 anos, 20 anos sem pegar dinheiro, fala: "Caramba, não ganho Chega a nossa vez, né? cadê? Que hora que eu vou Então, ganhar mas um". ô Mauro, o que é interessante, a gente tinha dinheiro no caixa lá, Você que estava pagava. você não estava com desespero em nenhum Não, momento. lógico que teve fases que a gente esbarrava mais lá no limite e tal, mas a gente sempre procurou deixar o que era da empresa para ela. E a Aham. fase da arrebentação toda, que é esses primeiros 5 anos, depois quando você começa a crescer, que você passa a se expor mais, eh, a gente não tinha para quem recorrer se precisasse de dinheiro, né. A gente era dois pés rapados lá que tinha que se virar dali mesmo. Então essa postura foi muito importante para que a gente permanecesse, em qualquer tipo de cenário que a gente viu no Brasil nesses anos. E quais postura a mais? Continuar sendo assíduo e continuar entregando pelo menos o que vendeu, mas se pudesse ser um pouquinho mais seria melhor. E a gente foi taxado, né, esse estigma pegou na gente, a gente, tem fama de entregar mais do que vendeu até hoje, né, de ser uma empresa de excelência, e a gente procura ser. Não tem embate nenhum problema na história, nenhum processo a gente teve até hoje. Sempre a gente foi muito, sabe, reativo quando aparecia um problema. Nem sei se a gente foi enganado por, às vezes, não ser nosso, a gente ir lá e corrigir, mas era a nossa maneira de fazer. Então acho que a gente teve esse cuidado, né, de ser uma empresa que era confiável. Então, as pessoas confiam na Truckvan, na marca, né, que isso também faz parte dessa nossa trajetória de entrar num segmento pesado contra esses gigantes e não ser uma marca entrante, Sim. né. Ter uma marca de respeito, né. Então o cara fala: "Pô, se os cara faz aquilo ali, deve ser bom", a gente já sai com um pouco Aham. menos de desconfiança, né. Com E aí credibilidade. e foi montando rede, trazendo parceiros legais que já estão que emprestam também pra gente a sua credibilidade na hora de falar, pô, que foram outras marcas na história. Então acho que esse momento todo, eu creio que a hora mais complicada de você
de você virar a chave é quando a tecnologia se aprofunda bastante como ela fez nos últimos 10 anos para cá, por exemplo, porque aí você é um livro aberto, né. Você emite uma nota fiscal, o governo sabe antes que você está devendo imposto, antes que o seu cliente tem que te pagar, então você tem que estar preparado para ser organizado, né. Então acho que a gente trabalhou bem essas etapas, né, da empresa, né, de ser pequena, depois ser um pouquinho menos pequena, ser médiazinha e tal, e ir para lucro real, né, começar a apurar imposto de um jeito mais inteligente, que dá mais trabalho, mas era mais legal. E a gente foi passando isso por etapas, a gente não fez nada assim, sabe, vamos pensar sempre foi ali no curto prazo.